No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. Lindo dia de sol a todos, como já diria meu grande amigo e xamã Anselmo Paz. Lindo dia de sol, sempre. Muito bom estar de volta para a gente falar um pouco sobre uma energia específica do Enneagrama dentro da nossa série de Os 9 Caminhos de Expansão da Consciência Corporativa, que é o podcast específico para falar do raio 1. Mas antes disso, espero que esteja tudo bem com vocês. Lembrando que a ideia dessa temporada aqui no podcast é falar da sabedoria baseada no Enneagrama. Sabedoria essa que eu uso o tempo todo na condução da espiritualidade dentro das organizações, trabalho que eu faço. E que a ideia não é ensinar o Enneagrama profundamente e ao mesmo tempo não excluir aqueles que não sabem do que eu estou falando quando eu falo de Enneagrama. Apesar de eu falar o nome da ferramenta, com certeza você que está ouvindo não precisa necessariamente conhecer ela para entender o que eu vou falar aqui, porque eu vou usar ela como base. Mas entenda que a gente vai estar falando especificamente de padrões, de essências, de missões de vida e de organizações. Só que eu vou estar usando especificamente uma ferramenta que é um mapa muito incrível de essência e personalidades, como é o Enneagrama. Eu poderia até nem usar esse nome, mas óbvio, né, que eu tenho sim uma intenção de usar esse nome, de gerar uma curiosidade para esses que não conhecem, para conhecerem o Enneagrama, porque eu realmente acho que é uma grande oportunidade de mudança de vida. Então por isso que eu cito o nome da ferramenta aqui. Então a gente segue falando especificamente sobre uma energia específica no quarto episódio dessa nossa série, falando sobre a energia presente no ponto 1 da mandala Enneagrama, né? Esse raio ele traz uma coisa muito especial para mim, especialmente no momento onde eu estou de vida agora. O ano de 2019 foi um ano onde eu tive muito trabalho focado e presente nessa vibração desse raio do Enneagrama. Tive a oportunidade de ver algumas organizações conseguindo atingir uma consciência bem próxima da essência e da virtude das ideias que estão presentes aqui, a ponto de essas empresas chegarem a níveis de ensinar muita coisa e coisas bem preciosas para a gente. Vamos falar sobre uma energia muito específica desse ponto que eu acho muito importante para as empresas, que é a energia da coerência. É uma beleza específica da essência desse raio chamada coerência. Uma energia que em sua vibração mais elevada ela tem a missão de tornar a vida das pessoas ao seu lado, e pensam seus funcionários, seus líderes, seus clientes, seus parceiros, tornar a missão e a vida dessas pessoas altamente verdadeiras e coerentes. E é por isso que empresas e pessoas que têm isso como questão essencial na vida, né, possuem uma coisa muito prática com aquilo que é correto e aquilo que é errado. Importante entender aqui que quando a gente está falando de certo ou errado, a gente pode sempre cair na armadilha de que o meu certo é diferente do seu certo, e para esse raio específico isso é verdade ao mesmo tempo que não é. Realmente há diferentes pontos de vistas igualmente belos, mas no ponto de vista da essência, da santa disciplina, da honra e da justiça, há o que é correto, frente a uma visão humanitária, frente a uma visão de justiça social também. Eu tenho alguns amigos, tipos um do Enneagrama, e por muitas vezes eu conversando e entrando em discussões saudáveis com essas pessoas, eu tive que abaixar a orelha para aprender sobre o que é honra e justiça, aquilo que é certo do ponto de vista humanitário.
de realmente entender que frente às verdades do mundo mais profundas, tem aquilo que é a regra do correto e a regra do que é exatamente certo, os pilares da humanidade. E isso foi de uma lição imensa na minha vida, né? Que é uma coisa que empresas desse tipo e pessoas desse raio têm a nos ensinar sobre essa coerência. Fiz uma palestra, depois eu falo um pouco mais sobre ela, chamada Coerência Corporativa, a verdade como virtude de uma empresa espiritualizada, que eu fiz o ano passado, que focava muito em a mensagem principal ser: seja aquilo que você vende para o mundo, mas seja num sentido de a sua existência estar baseada nisso. Eu não sou nem um pouco fã de empresas que constroem, e aqui o constroem é até pejorativo, né, brincando, constroem propósitos gigantes, o famoso PTM, né, pós-transformadores massivos, e no fundo não são aquilo. Fazem isso muito mais numa construção de engajar pessoas do que sendo a sua verdade. E a palestra foi muito falando dessas empresas que querem vender pra gente de alguma forma que a gente precisa salvar o mundo, que a gente precisa construir humanidades multiplanetárias, que a gente precisa acabar a fome, e não ter dentro de si uma única questão de realmente ser essa mudança no mundo. E aqui já citando Gandhi, né, que é um exemplo de energia bem prática do Não é à toa que o livro dele chama As Minhas Experiências com a Verdade, né? O cara se tornou o exemplo daquilo que ele gostaria de ver no mundo. Então a missão dele de bondade, da luta pela não violência, do não consumo, tudo isso era muito claro na vida dele. Para quem conhece a biografia do Gandhi, eu já estudei bastante, li o livro, vi filmes e tudo mais, sabe que aquilo é meio que assim: se não for para ser dessa forma, não vale a pena estar vivo. É esse nível de conexão com essa missão e essa verdade. Isso é a coerência. E uma empresa e uma organização que possui essa energia principal, na sua mais alta vibração, vai falar sobre essa coerência. Sobre a gente ser essa verdade, sermos corretos, sermos justos e bondosos ao mesmo tempo. Isso é talvez o mais belo que eu pude ver em organizações que vibram especificamente essa energia, né? Todas as ações da empresa vão estar 100% compromissadas com o que tem que ser feito, absolutamente íntegros e corretos. E não há nada mais que importa a não ser fazer aquilo que precisa ser feito. Um compromisso gigantesco. Eu gosto também de um outro ponto específico desse raio, que me ensinou muito também. Hoje eu tenho algumas empresas, clientes meus, trabalhando um pouco essa energia, que é a energia da disciplina, que é uma consciência muito elevada desse tipo aqui. Mas o que tem a ensinar a essência desse raio é a disciplina que te liberta. É a liberdade pela disciplina. Então quando a gente fala de disciplina, ela é ao mesmo tempo firme e leve. Ela não é uma disciplina enrijecida, ela não te prende. Algo que eu acho que o budismo mostra pra gente lindamente, que também ocorre bastante na essência do budismo, né? As regras, a disciplina e a verdade liberta. E isso é muito incrível. Não é a regra do correto versus o errado, ou seja, o errado deve ser punido, mas sim uma consciência de que todos nós e todas as coisas são perfeitamente, são como devem ser. As coisas são perfeitamente imperfeitas, não há nada a ser corrigido. A gente somente observa com alegria e serenidade. E frente a essa observação, a gente conduz em nome daquilo que é justo e correto, sim. Mas não de um ponto de vista julgador e punitivo, que é o que acontece numa queda de consciência dessa energia, né? E é muito difícil às vezes pra gente, e aí eu tô falando até como muitas vezes tive que aprender na prática isso. É muito difícil o nosso ego e a nossa mente humana presa a esse ego tentar entender
essa dualidade daquilo que é correto e não é correto ao mesmo tempo. Esse correto versus errado. Ou até entender a disciplina que liberta. Porque a gente às vezes tende a entender que a disciplina cria na gente algum tipo de prisão. As regras criam algum tipo de prisão. Mas isso não é verdade. A falta de disciplina e regra, ela cria libertinagem e não liberdade. E isso só é possível entender no coração quando a gente experimenta a energia desse ponto de forma profunda. Tem um exemplo bem simples que eu gosto de citar, que eu já senti, imagino que alguns de vocês também já sentiram, de sentir uma sensação maravilhosa dentro de si quando você organiza alguma coisa. Quando você tem sua casa organizada, quando você tem seu quarto organizado, quando você consegue preencher aquelas planilhas de controle, seja financeiro ou de processo que você tá para preencher, a sensação que dá. Essa é uma sensação de liberdade que a disciplina, a organização e as coisas corretas trazem. É óbvio, eu estou falando disso, mas entenda isso de forma mais profunda. Esse é um exemplo simples, mas imagina essa sensação no estado de ser, não somente num comportamento. Imagina você ter essa sensação no seu nível de identidade e na sua missão de vida. Imagina essa empresa sendo isso, essa sensação. Só que essa sensação sem o ponto de vista do julgamento, sem a partir do ponto de vista de ressentimento ou de punição. Uma vez um grande amigo, o Thiago Berto, quem não conhece, busque conhecer, ele é fundador da Cidade Escola Aine. Ele disse no encontro que eu fui com ele: não sendo quem a gente explode fazendo o que a gente quer. Nunca mais esqueci essa frase, porque eu acho que é isso que essa lição 1 tem a nos ensinar, né? Principalmente se a gente pensar no eixo 7-1 do Enneagrama, onde o 1 vai ensinar para o 7 o que é a real liberdade, a santa liberdade. E o 7 realmente pegar essa liberdade e ainda transmutar ela em níveis muito maiores, né? Mas não sendo quem a gente explode fazendo o que quer. Ou seja, quando a gente não tem nossa identidade curado, a verdade em nós mesmos, a gente vai tender a agir no mundo fazendo aquilo que a gente acha que a gente quer fazer, para sentir uma sensação que um vazio, ou para preencher um vazio que dentro de nós está pulsando. Então a gente sai por aí fazendo o que quiser, acha que está livre. No final das contas é a vontade de preencher um vazio, que na verdade esse ponto traz bastante quando a gente tem a identidade daquilo que a gente faz é verdadeiro em nós e é correto e estamos compromissados com isso. Então é isso que esse raio tem bastante a dizer. Busquem bastante, tá, gente, sobre essa escola Aine que eu acabei de falar, é AYNI, que na minha opinião hoje é a lição mais bela e importante que a gente tem que ter sobre educação, do grande Thiago Berto. Mas o que acontece então quando essas empresas e essas pessoas estão presas no nível do ego? Quando a gente inconscientemente, ao criar nossa máscara, a nossa personalidade, a gente sempre vai criar essa máscara e essa personalidade a partir de uma saudade imensa da nossa essência. Por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas sombras, os mecanismos criados em consciência mais baixa são sempre uma representação distorcida da beleza da nossa essência. Eu repito, o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa máscara, manifestando as nossas sombras, nossos mecanismos de defesas, vão ser sempre uma representação distorcida da beleza e da verdade da nossa essência. Então aqui, nesse raio, no raio 1, a distorção dessa coerência, da disciplina, do certo e do errado, começa a se tornar algo absolutamente julgador. Então imagina uma empresa onde o ambiente é julgador. Ou seja, existe sim o jeito certo de fazer as coisas e eu, líder, e essa empresa vai estar o tempo todo atenta a quais são esses erros que estão sendo cometidos. E eu vou julgar essas ações, vou julgar as pessoas e principalmente vou julgar a mim mesmo como certo ou errado. O que acontece nesses espaços corporativos também é uma grande perda da aceitação e da bondade. O entendimento de que o mundo é realmente perfeitamente imperfeito.
E aí as empresas com essa energia distorcidas vão ser muito críticas, inclusive sobre o próprio trabalho, procurando sempre erros e entregar a máxima perfeição, sempre focado muito em entregar o perfeito, a ponto inclusive de julgar e ficar corrigindo o tempo todo as imperfeições no caminho. E aí o que a gente vê bastante presente nessas consciências mais baixas dentro dessas empresas é um clima organizacional meio até que ruim. Ruim no sentido de que não tem presente nesse espaço a energia da alegria, do prazer, da aceitação. É uma energia mais densa, porque essa alegria e esse prazer são deixados para trás para que essas pessoas, essa equipe, possa alcançar essa perfeição que tanto se deseja, mas que na verdade nunca vai ser alcançada, né? Então são empresas e organizações geralmente muito organizadas, disciplinadas, muitos processos metódicos, detalhistas. Tudo isso são coisas inclusive muito boas de ser, mas não em nome, mas quando não é em nome de uma essência, a disciplina, o processo metódico, o detalhe pode se tornar um grande fardo a carregar. Algo muito denso a se ter no ar, porque há uma cobrança muito grande, há um julgamento o tempo todo, há uma crítica muito grande presente no ar. Então você imagina que essas pessoas que estão dentro dessa empresa, permeadas por essa energia, vão estar sempre com o radar ligado. Então pensa como é que é você viver trabalhando, e aí eu tô falando de inconsciente, tá, gente? Não é que as pessoas saibam disso, mas a gente conhecendo um pouco o Enneagrama e trabalhando com isso, a gente consegue sentir essa energia no ar. Imagina essas pessoas trabalhando o tempo todo com o radar ligado, tipo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? Quase como um juiz ou um militar, que é uma figura bastante que a gente usa em consciências do raio 1, ou um militar o tempo todo olhando para você, vendo se você está fazendo da forma certa. Quem aqui já teve a experiência, por exemplo, de dirigir um carro bem aos 18 anos, acabado de tirar a carta com os pais do lado. Então é essa sensação de, pô, será que eu vou fazer certo? Fica um pouco nervoso, o corpo vai enrijecendo, e isso é bastante comum numa energia de organização de raio 1, né? Então, uma dica muito boa é, se você quiser sentir a energia dentro de uma organização, presta atenção em como é que está o ambiente dessa empresa, até no nível de organização, o ambiente, eu estou dizendo aqui as coisas práticas visíveis. Veja como são os processos dessa empresa e qual que é o apego a esses processos do tipo, olha, precisa ser feito dessa forma, senão vai dar errado. Então, às vezes não declarado, mas as pessoas muito atentas, porque os processos são dado muito valor aos processos, inclusive na frente de pessoas muitas vezes. Veja qual que é o nível de detalhe, de organização, inclusive qual que é o nível de exigência das pessoas para que tudo saia exatamente perfeito. É bem comum ver processos de revisão de qualidade, pessoas querendo colocar 5, 6 níveis de processo para garantir que não vai ter erro, né? Depois também aí num nível mais invisível, intuitivamente, tente perceber se há uma energia enrijecida no ar. Eu não sei explicar muito bem, mas realmente você entra e sente que o clima é meio pesado. Às vezes não estou nem falando pesado de triste, não. É uma energia pesada no ar mesmo, bastante enrijecida mesmo. Inclusive, às vezes, no próprio corpo das pessoas. Se a gente pegar líderes tipo 1, é bem comum a gente ver corpo mais enrijecido. Porque o que a gente está falando tanto na pessoa quanto na organização é porque tem muita trava na fluidez de coisas como alegria, descontração, prazer, diversão. Inclusive esse é um trabalho bastante comum para ser feito dentro dessas organizações. No coração do tipo 1, né, o coração distorcido, a gente dentro do Enneagrama traz o pecado, entenda aqui pecado como o esquecimento de si mesmo ou o erro do alvo, né, não acertar o caminho divino e não necessariamente algo a ser punido. Então a paixão e o pecado presente nesse raio é a ira. A ira é a raiva reprimida o tempo todo por estar julgando as coisas certas e erradas e pela não permissão de poder se jogar na vida, que é essa energia que eu falei para vocês, onde as pessoas se sentem o tempo todo sendo observadas.
onde não é permitido se jogar na vida de forma bem louca mesmo, sem preocupação com a forma ou como o resultado disso vai ser absolutamente fora do que era previsto, né? Então, bastante uma repressão da energia da diversão e da loucura, vamos chamar assim, né? Da loucura no sentido de se jogar na vida. Mas acho que deve ser legal a gente passar um pouco sobre algumas dicas para esse tipo para quando a gente entra em empresas desse raio, né? Geralmente, como eu já falei em episódios anteriores, quando a gente tem o raio, quando a gente entra numa organização onde a gente sente uma energia específica, e óbvio, né, que não necessariamente é uma energia só, tá? Eu vou abrir esse parênteses que eu acho importante. O Enneagrama, gente, ele nunca é uma caixinha onde a gente se coloca. E quando a gente se encontra num centro específico dentro de uma dessas energias, ou seja, o que a gente chama aqui de personalidade, eu sou tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, não significa que a gente não tenha acesso às outras energias. Entendam que as outras energias são cômodos de uma mesma casa, porque nós somos a mandala inteira do Enneagrama. Então, quando a gente falar de um raio 3, quando a gente falar de um raio 9, quando a gente falar de um raio 7, entenda que eu estou falando de coisas de você também. Independente se você se encontrou, se você sabe do que eu estou falando como personalidade do Enneagrama, é importante a gente entender isso para que a gente consiga colher os frutos da beleza de cada ponto. Esse é um convite muito importante. Então, olhar toda a beleza do raio 1 que a gente está falando aqui e colher dentro da gente como é que a gente consegue aprender com isso. Porque isso está na gente, tá? Mas é óbvio que às vezes empresas têm mais uma energia do que outra e pode inclusive ter mais de uma energia presente na empresa, mas o que eu tenho como experiência, e eu acho que isso de alguma forma é bem embasado tecnicamente, é que existe geralmente uma energia mais forte dentro de uma empresa. Pode ter outras mais próximas, mas geralmente tem uma energia mais próxima, que é o que a gente chama aqui de uma empresa que tem a energia do raio 1, tá? E não significa que eu estou falando que ela só é isso. Mas voltando, fechando parênteses, como a gente falou nos episódios anteriores, quando a gente geralmente sente essa energia dentro de uma empresa de organização, significa possivelmente que os líderes dessa organização devem ter essa energia dentro de si. Aí a gente sim está falando de pessoas provavelmente tipo 1 de uma organização. Líderes que possuem uma força energética dentro da empresa, porque eu já tenho experiências de às vezes não são os líderes CEOs de uma empresa que conseguem realmente, que são aqueles responsáveis pela energia dentro de uma empresa. Geralmente às vezes pode ter pessoas até de níveis mais baixos na organização, gerando e tendo mais influência energética do que pessoas acima deles, né? Então, se a gente sente isso e encontra essas pessoas dentro dessa organização, geralmente o trabalho para cura e para elevação da consciência dessa energia costuma iniciar com essas pessoas. E aqui especificamente desenvolvendo flexibilidade geral com relação à própria vida, mas com relação aos processos também, as normas, as regras, as condutas. Abaixar o volume desse crítico interno, tanto de si quanto dos outros, e começar a aumentar o volume desse ser que está dentro e presente nesse raio, desse ser da bondade, da aceitação de si mesmo e das coisas como são, exatamente como são. Outra coisa muito legal de se trabalhar na condução da expansão de consciência, porque muitas vezes a ideia para essas organizações com essa energia presente é trazer mais loucura para dentro do ambiente corporativo, trazer mais alegria, mais diversão, mais espontaneidade, brincar um pouco mais com coisas como inovação. É realmente um trabalho ligado à diversão. De novo, para quem conhece o Enneagrama, a gente está falando bastante de um eixo 1-7 dentro do Enneagrama, onde o 7 vem ensinar sobre prazer e diversão para essa energia, né? E curar um pouco essa rigidez. Enfim, eu acho que é por aí, pessoal. Procurem bastante o vídeo dessa palestra que eu fiz, tem no meu YouTube, Pedro Ivo Moraes, mas se você quiser procurar, o nome da palestra chama Coerência Corporativa, que eu dei para o Fórum Nova Consciência, de 2019. É uma palestra inteira baseada no raio 1 do Enneagrama, bem bonita, falando sobre a verdade como virtude de uma empresa espiritualizada.
vocês procurarem no meu feed lá no Instagram, lá pelos meados de novembro, dezembro de 2019, vocês vão encontrar partes dessa palestra minha e o link para elas. Tá bom? O meu Instagram é @pivomorais. Convidando também vocês que de alguma forma ou não conhecem o Enneagrama e querem conhecer, ou aqueles que conhecem e querem se aprofundar de forma mais avançada no Enneagrama, a ficarem atentos aos retiros que eu dou. São retiros de 4 dias ou retiros de 7 dias seguidos, depende do nível de conhecimento que você tem, para a gente se aprofundar, onde a gente passa realmente em imersão no meio do mato, se aprofundando específico nessa ferramenta, e aí a gente fala sobre tudo isso que a gente está vendo aqui, não só no nível de conhecimento, mas no nível de vivenciar realmente no corpo e no coração também o que é o Enneagrama. Então fiquem atentos para isso. Às vezes eu divulgo aqui no meu Instagram, mas fiquem atentos também no Instagram da Iluminata, que é a escola de transformação do qual eu ministro esse treinamento. A Iluminata é com 2 T's, e o Instagram é .net é o site, e o Instagram é Iluminata_transformacal. Tá bom? Se procurarem a Iluminata com 2 T's, escola de transformação, vocês vão encontrar. Então fiquem atentos a isso também. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se encontra aqui no próximo podcast para falar sobre a energia do coração do raio 2 do Enneagrama. Espero que tenham gostado. Até já.